Olá, Sagitariano, Sagitariana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Sagitário. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. No final desta mesa, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta leitura, bem como trarei uma indicação de livro para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, sagitariano, um presente para você, sagitariana. Bem, na casa 1 nós temos a energia do mago, o arcano maior de número 1. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o presente, nós temos o carro, o arcano maior de número 7. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia da rainha de espadas. Gratidão. Bem, vamos ampliar a compreensão sobre estas casas. Sobre o mago, nós temos o 2 de paus, atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta da rainha de paus. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o presente, sobre o carro, nós temos o 9 de espadas, atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do rei de espadas. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, sobre a rainha de espadas, nós temos o príncipe de copas, atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do ás de ouros. Gratidão. Bem, sagitariano, sagitariana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa receber, o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre a energia do mago, nós temos a carta do navio. Sobre a energia do carro, nós temos a carta dos livros. Sobre a rainha de espadas, nós temos a energia dos lírios. Gratidão. Bem, sagitariano, sagitariana, nós temos o arcano maior de número 1, o mago, atrelado à energia do navio. Então, para alguns aqui, nós temos mudanças na energia do presente e nós temos aqui mudanças rápidas e me parece que essas mudanças podem estar atrelado à mudança de casa, cidade, estado, ou para alguns que já vêm planejando há algum tempo a mudança de país. Então, é como se o tarô dissesse aqui que as coisas elas vão acontecer e irão acontecer de forma muito rápida a partir do momento em que você trazer a energia da canalização.
a partir do momento em que você estimular essas mudanças, né, e que você possui todos esses recursos necessários. É como se nós soubéssemos aqui como manipular e controlar uma determinada, né, situação, porque nós temos aqui o mundo espiritual sendo canalizado no mundo terreno, ou se refletindo. É a canalização do divino, é uma intenção, uma energia, uma vontade, o recurso focado num objetivo. Aqui há muito impulso primordial, os planos, as ações iniciais trazendo movimento, seja as questões de cunho sentimental afetivo, seja as questões de cunho material, seja aqui as ideias, as metas, né, as intenções, os projetos. Então tudo que nós focarmos aqui na energia do presente terá movimento. Apenas a necessidade de dar atenção àquilo ao qual nós desejamos e fazer aqui o impulso, fazer as mudanças necessárias para que a gente possa galgar as nossas intenções. Abaixo nós temos a energia do 2 de paus, que é uma carta que está atrelada à expansão. É como se houvesse a necessidade de impulsionar as nossas vontades pelo universo, porque nós somos aqui o mago, nós somos aquele que materializa, que concretiza as nossas ideias, as nossas intenções ou vontade. Então é uma extensão lógica das nossas ideias, mas há aqui o desejo de ver mais, há o desejo de conquistar um novo solo, de ultrapassar os nossos limites. Então há muita força de vontade em nós. Então é como se nós precisássemos aqui estimular essas mudanças para um objetivo ou uma meta específica, mas que nós devemos sair aqui da zona de conforto, perdão. Há apenas a intenção, mas que a gente tem que dar o primeiro passo para que haja mudança, para que o universo compreenda que nós queremos aqui, de fato, crescer e fazer o movimento. Então não adianta aqui a gente apenas ficar pensando, imaginando, né, a necessidade de trazer aqui o impulso primordial e buscar essas mudanças em nós. Atrelado a essa energia, nós temos a energia da Rainha de Paus, que é a beleza fluente do fogo, é a sedução, é aqui a energia de charme, né? De carisma, de beleza. Há também no presente convites para eventos, né? E eventos aqui de cunho social. Vá, se permita, irradie a sua luz de dentro, alimente aqui esses desejos, essas paixões, para que nós possamos aqui extrair o melhor de si, como consequentemente o melhor das outras pessoas. É como se você estivesse aqui extremamente desejado pelas outras pessoas, e que você precisa ser visto. Você precisa irradiar essa luz de dentro de você, alimentar esse desejo e transitar também aqui pela própria representação desse animalzinho de poder, o gato, entre o mundo espiritual e o mundo material. É como se você estivesse aqui extremamente atraente, reluzente, um brilho, um magnetismo pessoal, e que você tem que usar essas características para a sua conquista. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Sagitário. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos o carro. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta, né, dos livros. O carro é uma energia de movimento, e os livros estão atrelados aqui a papéis, documentos, contratos, mas também traz uma energia de um conhecimento oculto dentro de nós, ou uma aprendizagem que nós devemos aqui revisitar. É o conhecimento que já é interno a nós, mas que a gente vai rever, né, este conhecimento. Por exemplo, um livro, um
um conhecimento, né, daquele material que você tem uma referência, que você goste. Então há necessidade de buscar essas questões. É como se as coisas, a partir disso, tomasse aqui força e velocidade, porque o carro é vitória, né? E vitória rápida. Nós temos aqui uma influência do signo de Câncer no passado sobre nós. É como se nós precisássemos aqui enfrentar uma situação com determinação. E a partir daí, como por exemplo o mago na casa 1, a intenção, vai haver o movimento e movimento de todos os tipos, mas que nós precisamos exercer o controle. É o aumento prolongado de atividade, de intenção impulsionada para uma ação, mas que nós precisamos aqui controlar o nosso eu inferior, né? Em busca dessa nova jornada ou avançar em direção a um objetivo claro, porque o carro é a alma estendida na ação, é a energia do movimento e atrelada aqui a energia dos livros, contratos, papéis, documentos, estudos, onde a gente deve impulsionar, né, para a perspectiva do novo. Então essa influência do passado sobre nós é uma influência de crescimento. Nós devemos deixar as preocupações de lado pela própria representação aqui do 9 de espadas, né, que traz o aspecto, dos pesadelos e terrores noturnos. É como se nós estivéssemos trazendo aqui do passado uma energia de medo, e a gente deve soltar essas preocupações excessivas, né? Porque essas preocupações geram uma ansiedade, gera sobre nós um sentimento de culpa. É como se nós estivéssemos aqui preocupada com alguma coisa, e essa preocupação pode estar atrelada à energia do Rei de Espadas, que é a energia de um masculino, como se nós estivéssemos aqui fazendo uma tempestade em copo d'água, e consequentemente isso afeta a nossa saúde e gera sobre nós um sentimento de ansiedade. Então a gente deve usar aqui de táticas e estratégias para lidar com este masculino. Nós devemos sempre planejar adiante para que nós possamos estar no controle, porque é uma energia aqui de superioridade, é uma energia também de lidar aqui com uma pessoa fria e insensível, e nós precisamos colocar os nossos planos em ação, solucionar esse enigma ou esclarecer esta confusão com este masculino com um olhar transparente. E vejo que isso aqui está te deixando um pouco triste já há algum tempo. O Rei de Espadas também representa aqui um advogado, é você lidando com estas questões também, se esse for o seu caso. Lembrando que essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Sagitário. Se não ressoar, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo terá o link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos a Rainha de Espadas, que é uma energia onde nós devemos expressar as nossas ideias, onde nós devemos aqui trazer a energia da comunicação. É como se nós estivéssemos aqui obtendo a sabedoria de outras pessoas, e essas outras pessoas também, através da nossa observação, nos mostrando o caminho. É como se nós também estivéssemos aqui falando, né, por outras pessoas. Há uma energia de defesa, como se fosse aqui uma professora, um treinador, né? Há muita autonomia intelectual e às vezes você impaciente e tenta trazer o centro para você, porque você estará impaciente para com as outras pessoas, e essas outras pessoas estarão observando a tua impaciência, tá? Então nós temos aqui o poder da palavra, né? A palavra sempre levando a verdade, mas nós temos também os lírios, trazendo aqui
a percepção, né, de muita luz e de muito brilho sobre você. Use sempre o aspecto da maturidade para que você possa lidar também com essa energia da Rainha de Espadas. Abaixo nós temos o Príncipe de Copas. Para alguns aqui, não para todos, há um desejo, né, pela união e pelo reencontro. Esse desejo ele pode tanto partir de você como da energia do Príncipe de Copas, né, porque representa aqui um amante, um pretendente. Ele veste uma armadura radiante, ele busca entendimento, espera com ansiedade esse relacionamento, esse retorno, e aí ele pode se comunicar através de mensagens, tem aqui o desejo, mas tudo que ele externa, fala e diz não é verdadeiro e sincero. O tarot está dizendo aqui, sagitariano, sagitariana, que nós devemos buscar a sabedoria espiritual. Retornar aqui à energia do passado em relação às questões sentimentais e afetivas. Se você estiver muito confuso, muito confusa, será que complexo. Complexo por quê? Porque tudo aquilo que este masculino fez, ele irá fazer novamente. Então, o tarot está dizendo aqui que você não deve, de certa forma, confiar nessa energia, tá? Mas tenta aqui, se for o teu caso, colocar aqui este risco, mas já sabendo que não será a mesma coisa. Entretanto, o tarot está dizendo, ou melhor, não será a mesma coisa, mas a energia do masculino vem com esta mesma característica, É alguém que nós não devemos confiar. Há aqui um campo emocional dúbio, não seguro, não concreto, firme. Você não sabe que caminho seguir, mas o tarot está dizendo aqui que você tem que soltar, se expandir, ir em direção ao novo e se conectar às questões espirituais para lidar com essas questões. O Ás de Ouros, na perspectiva de futuro, é o lado espiritual refletindo no nosso cotidiano material. Há começos aqui, para as questões materiais, começos humildes, mas que a gente vai plantar agora para que a gente colha no futuro. Vejamos aqui, este Ás de Ouros fala que nós estaremos iniciando algo, um projeto, uma meta, um investimento no presente. Isso não gerará frutos de imediato, mas a longo prazo isso irá crescer. Então há aqui recursos à nossa disposição, o mundo material, o corpo, a saúde perfeita, as matérias brutas ainda não processadas, ganhando forma, mas que a gente tem que ampliar a nossa percepção de mundo para as questões de cunho material e focar no novo e nas novas possibilidades de retorno material financeiro. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Sagitário. Se não ressoar, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus. Vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça através do Salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a esse anjo, a este arcanjo de número 12, Ha-ha-ria. Acredito que essa seja a pronúncia, Ha-ha-ria. O salmo é o salmo de número 9 e a mensagem diz o seguinte: invoque proteção contra adversários. Este anjo auxilia no relacionamento com o sexo oposto. Mantenha-se sereno, serena, agindo com moderação e equilíbrio. Ajuste e busque adquirir conhecimento através dos livros. Você pode estudar esoterismo. Ha-ha-ria, arcanjo de número 12, salmo para conexão com este arcanjo, com este anjo, é o salmo de número 9. Como indicação de leitura, eu trago o livro do Osho, os Upanishads, a essência de seus ensinamentos. Na realidade, é só uma releitura do texto sagrado, os Upanishads, porque esse texto aqui ele tem mais de 5.000 anos de história. E o Osho diz assim, essa minha edição, acredito que é de 2000
2014. Eu vim ler esse livro, eu acho que a primeira vez 2016, né? Acredito que foi nesse período. Mas sempre revisito, releio, vejo alguns aspectos, e o Osho diz assim: a palavra Upanishads, para aqueles que não conhecem, né, significa ensinamento esotérico, ensinamento oculto ou ensinamento secreto. Upanishads é o caminho secreto, a chave secreta, o esotérico, o oculto, o desconhecido. Upanishads quer dizer mistério. Decidi falar sobre os Upanishads porque, para mim, eles representam uma das mais puras expressões do Absoluto, se é que o Absoluto pode ser expresso. Realmente parece difícil, ou mesmo impossível, transmitir pela mente o que é conhecido além da mente. Em certa medida, é absolutamente impossível dizer algo a respeito daquilo que sentimos quando estamos no mais profundo dos silêncios. Quando as palavras não existem dentro de nós, quando a verbalização cessa completamente, quando o intelecto já não funciona e quando a mente se ausenta, deixando de memorizar, então acontece. Vivemos a experiência. E quando a mente retorna, e quando a memória volta a funcionar, quando o intelecto toma posse de nós novamente, a experiência desaparece. Já não está ali. Só restará seus ecos, suas vibrações. Só eles podem ser capturados, sua mente pode expressá-los. Eis porque sempre foi difícil e mesmo impossível para aqueles que alcançaram o conhecimento dizer alguma coisa sobre eles. Quem conheceu pode dizer muito, mas quem conheceu encontra cada vez mais dificuldades para se expressar, porque suas palavras soarão falsos. Eles podem comparar a experiência com suas expressões, pois a experiência foi intensa, e descobre que as palavras fazem com ela, falsificam-na. E ele diz assim: este mundo é transitório, quem nele nasceu vive um sonho, tão falso quanto um elefante visto nas nuvens. Da mesma forma, teus desejos e fantasias resultam do impacto do corpo e dos sentidos. São meras ilusões como uma corda que parece uma serpente. Portanto, a meta neste mundo é realizar o Brahman, a realidade última, que possui milhares de nomes diferentes, como Vishnu e Brahma. A disciplina é o único caminho. Os Upanishads são muito simples, né? Falam coloquialmente. Não são filosóficos, mas são religiosos. Não se ocupam de conceitos, teorias, doutrinas. Ocupam-se de uma verdade vivida, o que ela é e como pode ser vivenciada. Você não pode refletir sobre ela, filosofar a respeito dela. Pode apenas entrar nela e deixar que ela entre em você, através do método contemplativo e meditativo. Então eu trago aqui uma indicação de leitura, os Upanishads do Osho. Vem muito à memória, a primeira vez que eu li o Osho foi o livro Semente de Mostarda, e ainda com o nome, Sri Rajnan Rajneesh, porque ele recebe, ele se intitula Osho quando ele retorna para a Índia, bem contraditório as histórias do Osho, mas se esvazie, seja um vaso vazio, um receptáculo, para que você possa se preencher da essência e dos ensinamentos dos Upanishads a partir da referência do Osho, tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o livro, bem como para o tarô de Waite que eu utilizo nessa leitura e o baralho cigano. Gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz. Namastê, beijos no coração, até breve.